começar a nossa palestra de hoje. Tem alguma coisa que você queira falar? Não, vamos em frente. Sua ideia foi maravilhosa, é pena que o pessoal não se engaja, né? Se cada um... A gente não desanima. Como me disse um antigo sacerdote, quem me mandou pregar, não me mandou convencer. Então, muito bem. Então, gravando agora? Gravando. A missão de Jesus Cristo. Bom, segundo uma velha lenda caldaica, lá dos tempos da Suméria, que Abraão deve ter levado de Ur da Caldeia para a Palestina, porque essa lenda continua existindo entre os hebreus, judeus, e vai por aí. Por acaso também nossos irmãos espíritas também usam esse conhecimento, aceitam esse conhecimento, e no nosso curso, no nosso programa de tarosofia, a minha experiência e os meus mestres me autorizaram a aceitar como verdadeiro. É que todos que vêm ao planeta Terra são projetados. Vem um projeto. Então, todos os que já vieram, todos os que estão aqui agora e todos que virão no futuro, todos são resultado de um projeto amoroso de Deus. Imagina quantos bilhões, sei lá, eu acho, considerando passado, presente e futuro, trilhões ou quatrilhões de projetos não existem. Mas todos eles se reduzem a 3. Ou você vem para mudar o mundo, como, por exemplo, um médico, eu infartei, praticamente estive morto. Não no infarto em si, porque eu me recuperei do infarto com relativa facilidade. E o médico que me atendeu, o socorrista, foi muito bom, foi muito rápido e fez todos os procedimentos corretos, me mandou logo para a UTI. Agora, para abrir o tórax, quer dizer, tirar o coração lá dentro, tirar as 3 artérias que estavam entupidas, tirar da perna, safena, partir em 3 e botar no lugar, é que o sangue, a circulação é extracorpórea. Primeiro procedimento está lá na declaração do cirurgião, SEC, em maiúscula, circulação extracorpórea, ou seja, todo o sangue foi tirado do corpo, enviado para uma máquina, pulmão, coração, para não coagular. Essa máquina fazia o trabalho do meu pulmão e do coração, enquanto o médico estava fazendo a cirurgia, porque o sangue tinha que ficar, o corpo tinha que ficar absolutamente sem sangue. Então, por exemplo, ter um projeto desses é uma coisa maravilhosa. Mudou o mundo. Eu poderia ter morrido. Estou agora vendo o video show que um dos atores da Globo, um dos humoristas da Globo, foi fazer uma cirurgia de vesícula e não acordou da anestesia. Foi embora. Quer dizer, hoje uma coisa simples, né? A cirurgia de vesícula. Então, a importância do projeto, acho que não há, assim, a comparação. Porque Jesus Cristo disse com toda clareza que daqueles que foram projetados para fazer algo na Terra, não houve nenhum que fosse considerado maior do que João.
que o introduziu na ordem sacerdotal de Melquisedeque. Dignidade igual a essas não tem ninguém chega a essa dignidade, né? Quer dizer, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, né? O Deus conosco, se tornou sacerdote graças à intervenção de um simples mortal, né, que é chamado de profeta, mas a única profecia que ele fez foi dizer que aquele que me mandou disse para eu batizar, que ele viria aqui me procurar. E disse que eu veria o Espírito Santo pairando sobre a cabeça dele em forma corpórea de pomba quando ele saísse das águas do batismo. Pronto. Nunca predisse nada, nunca fez nenhuma cura, quer dizer, a questão, mas foi o maior. E nós temos Abraão, que recebeu, segundo as Escrituras de Deus, o mandato de sair da Caldeia, onde se faziam sacrifícios humanos, e foi mandado para a Palestina iniciar uma nova religião, onde os sacrifícios fossem apenas de animais. O seu contemporâneo, Melquisedeque, que teve ainda mais, como é que eu posso dizer, mais clareza em relação ao futuro, à futura igreja, né, do que Abraão, porque recebeu de Deus a ordem de não fazer sacrifício sangrento. O sacrifício seria apenas pão e água, né? E assim nós temos ao longo da vida, né, algumas pessoas cujo projeto nós conhecemos, sabemos, outras cujo projeto nós não sabemos. Na sinopse evangélica do padre Frederico Dattler, ele dá no Evangelho de Lucas, no versículo 68, então Lucas 68, Zacarias, sacerdote levita encarregado de fazer a limpeza do Santíssimo, o Santo dos Santos, pai de João Batista, e ele dá exatamente Lucas 67 e 68, ele dá o projeto de Jesus e o projeto de João Batista. Em um hino composto aqui, ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e suscitou um poderoso Salvador. Jesus tinha acabado, talvez, de ser concebido no ventre de Maria, lá em Belém, e ele aqui já disse, já sabia da notícia, né? Então já diz aqui que a missão de Jesus é salvar a humanidade, e depois, quanto a João, ele diz: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor preparar-lhe o caminho, a fim de dar ao seu povo o conhecimento da salvação, para que todos obtenham a remissão dos seus pecados, pela misericórdia do nosso Deus, graças a qual nos visitará do alto o sol nascente, para iluminar os que jazem na sombra da morte e para dirigir nossos passos no caminho da paz. Então, nesse hino, Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, quando sai do Santo dos Santos, né, ele faz esse hino. E não aparece, só aparece que João Batista, depois de nascido, viveu no deserto. Dattler entende, junto com outros teólogos modernos, que isso é uma alusão à comunidade essênia, à tradição, a sagrada tradição da nossa Igreja Católica diz que toda a família de Jesus, Zacarias, Isabel, Maria, José, Santa Ana e São Joaquim, todos eles eram essênios, todos eles moravam na comunidade essênia. Então, daí o fato da Escritura dizer que João cresceu no deserto.
de Jesus não se afirma nada, então os evangelhos silenciam sobre os essênios. Mas, quando começa a vida de João Batista nas Escrituras, já é desempenhando a função dele, o projeto dele, batizando às margens do Jordão. E ele próprio tinha consciência disso, porque quando os fariseus dizem a ele: mandaram-nos perguntar-te, quem és tu? O que dizes de ti? Diga-nos para que nós possamos dizer ao Sinédrio. Ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, exatamente a profecia que o pai dele tinha dito. Se Jesus fosse como os magos que vieram visitá-lo, aqui também no início a visitação dos magos, muito conhecida, né? Aqui em Mateus 2, de 1 a 18. Então, 3 magos vieram do Oriente. Hoje a teologia diz que não eram somente 3. Era uma comitiva, cada um eram 3, os líderes, os verdadeiros magos, mas cada um trouxe como comitiva na sua companhia os seus alunos, a sua escola. Então, Baltazar, que veio da Babilônia, trouxe um monte de gente, né? Gaspar da Pérsia, mais gente, e Baltazar, Gaspar Melchior. e esqueci. Melchior. E Melchior, da Etiópia também. Então, na verdade, cada um deles trazia um séquito de muitas pessoas. Então, imagino que cada um desses homens, até porque a palavra mago, no original grego, magoi, era uma palavra que designava uma alta dignidade. Era, sim, indicativo de uma pessoa que possuía uma sabedoria dificílima de ser alcançada. Então, o que nós estamos querendo dizer é assim: do ponto de vista humano, a missão de Jesus de salvar o mundo, olha só, parecia impossível, porque ele nasceu de uma família pobre, quer dizer, descendentes de Davi, José por uma linha, acho que de Salomão, e Maria pela outra linha de Adonias, empobrecidos, e ele, carpinteiro de uma vila em Nazaré. Então, como esse homem poderia se tornar tão importante a ponto de salvar o mundo? Quando a gente olha, parece que a impossibilidade é total. Até porque ele começa, sabe, não era uma pessoa notável. Em nenhum momento da vida dele mostra ele, por exemplo, fazendo parte dos doutores que ensinavam no templo, ou do Sinédrio, ou na corte de Herodes. Não, era sempre um mendigo. Ele podia ser confundido com um mendigo, porque os inimigos dele da época, né, diziam que ele se associava aos mendigos e aos malfeitores. Então, era um bando, e ele liderando esse bando à frente. Como esse homem poderia chegar a ter tamanha importância que dividisse a história ao meio, antes e depois dele? Como esse homem poderia cindir o judaísmo em 2 metades, judeus e convertidos ao caminho, que era assim que eles se diziam no início, até que receberam o apelido de cristãos? Como esse homem poderia criar o movimento
que praticamente direcionou toda a cultura ocidental. Como eu já lhe disse, do ponto de vista humano, não é possível. Ele começou só quando atingiu os 28 anos, sabia que João estava batizando às margens do Jordão. João batizava e sabia que ele iria procurá-lo. João recebeu toda a instrução necessária para apresentá-lo ao mundo. Quer dizer, o primeiro grande marketing dele foi João, porque era um homem que só comia gafanhoto com mel silvestre, só se alimentava com isso, você imagina. Então, hora do almoço, gafanhoto e mel silvestre, hora do jantar, gafanhoto e mel silvestre. Não bebia bebida inebriante, né? Não cortava os cabelos, essênios não cortavam os cabelos, por isso a cabeleira de Jesus é longa, né? A moda é essênia. Então, o marqueteiro dele foi João, que com esse negócio de comer só gafanhoto e mel silvestre, de ter uma vida austera, de vestir uma roupagem feita com pele de camelo atravessada pelo corpo, deixando expostas as principais partes do corpo, que assim ficavam ao sabor do calor e do frio, das variações, né? Numa região onde você chega à noite a 9, 10 graus centígrados e de dia a 42, 43. E ele sempre com aquela mesma pele de camelo. Então, esse foi o marqueteiro de Jesus, porque quando Jesus chegou, já havia uma multidão em torno de João. Essa multidão o considerava o Messias. E assim que Jesus chegou, ele olhou e disse: é ele e não eu. Além desse marqueteiro, que foi um deslumbramento, quando o povo todo preparado para o que é que João ia fazer, como é que ia se originar a era messiânica com João Batista, e todos estavam convencidos, mesmo ele dizendo que ele não era o Messias, dizendo que era apenas uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Mesmo assim, os seguidores dele não tinham dúvida de que ele era o Messias. Quando Jesus vem, ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Aí manda os discípulos dele seguirem Jesus. Alguns reclamam, ficam perturbados, perplexos, e ele simplesmente diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem possui a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está perto do noivo, e na hora da festa vê quando o noivo conduz o noivo e a noiva para dentro do quarto de núpcia, olha que palavrinhas safadinhas, se alegra ouvindo o gemido do noivo. Então, ainda era bisbilhoteiro. Quer dizer, um homem austero dizer isso, né? Ele se alegrava da alegria de saber que a humanidade finalmente teria a sua contraparte divina. Quer dizer, nós somos humanos e finalmente o Verbo se fez carne e habitou entre nós e veio para unir-se a nós, para divinizar o que nós temos de humano. E para não parecer que era injusto, fez uma troca que Santo Agostinho chama admirável comércio. Tomou a nossa natureza humana emprestada. Então, pegou a natureza humana e nos deu a natureza divina. Então, essa é a coisa mais fantástica. E Eliphas Levi, num dos livros dele, ele diz que a admiração que ele tem pela Igreja Católica e que ele não era bem visto nos meios ocultistas por causa dessa simpatia, né, por uma
religião papista, é porque essa era a verdade professada por todas as religiões antigas: humanizar Deus, divinizar o homem. Nisso constava toda a religião antiga. Os deuses se tornavam humanos para que nos banquetes, em homenagem a esses deuses, nas oferendas, nos cultos, os homens se tornassem divinos. Então ele diz que a Igreja Católica realiza isto, enquanto que nas outras religiões era apenas como se fosse uma profecia. Os sacerdotes sabiam que essa era a essência da verdadeira religião, então criavam vários deuses onde isso fosse possível, e funcionava só na intenção do adepto. O adepto de boa fé aceitava que Osíris era um deus e tinha, portanto, esse poder de comunicar sua divindade àquele que o cultuasse, né? E transformando a humanidade dele gradativamente em divindade. E assim todos os outros deuses. Então, um dos grandes teólogos alemães que escreveu o Dogma dos Sacramentos, ele diz que o grande sucesso do cristianismo está praticamente baseado não em ser antecedido por João Batista, como do ponto de vista judeu mas por ter sido antecedido no mundo inteiro pelas religiões de mistérios que pregavam, né, que cultuavam, que faziam tudo aquilo que o cristianismo vem dizer é essa verdade. Só que agora, em vez de oferecer o banquete sagrado a uma ficção, a algo que você imagina, Osíris, Ísis, Horus, Mitra, seja lá quem for, agora você vai oferecer o seu sacrifício a um Deus existente, que tem história, que nasceu, que tem aqueles que o viram e testemunham que o viram, né? Então ele diz, esse pano de fundo que vários teólogos combatem as religiões de mistérios, né? Dizendo que elas seriam caricaturas, né, da verdadeira religião. Ele diz assim: eu tenho uma visão tolerante, eu não vejo assim. Eu vejo como se fosse profecias. Quer dizer, os sacerdotes dessas religiões, um grande hierofante, via na luz astral assim, a religião católica no seu apogeu, a figura de Jesus Cristo, né, sendo cultuada, divinizada e passando a sua divindade, transbordando de divindade e de graça para aqueles que o adorassem, que o cultuassem. Então, a partir daí, ele pegava a divindade que ele escolhesse. Um padre amigo da Marlete disse: Moisés escolheu Javé, podia ter escolhido qualquer um, porque no Egito e em Roma o que mais abundava eram deuses. Centenas de deuses. Então ele diz: imagina, o mundo todo tinha o culto de mistérios. Exatamente a verdade central apregoada por esse culto, vivida pelo míster, era conhecer a biografia, a vida do Deus. Mitra, por exemplo, muitos deles são muito semelhantes à vida de Jesus, daí dizerem que a história de Jesus seria um plágio. E quando conheciam suficientemente, então começava a iniciação, começavam as provas. A de Mitra era mais difícil, porque o adepto tinha que matar um touro à unha, quer dizer, era-lhe dado uma espada e ele
assim que nasceu a tourada de Madrid. E o touro era jogado dentro da arena junto com ele, e a inteligência dele, talvez com um pano na mão, porque o toureiro usa um pano para iludir a fera, para botar na cara dele, mas ele teria que jogar a espada na ilharga do touro, e o touro caía de joelhos. Aí colhia-se o sangue do touro num balde ou numa bacia, e ali mesmo era derramada na cabeça dele, e ele recebia o batismo de sangue. Essa era a iniciação de Mitra. Assim era recepcionado. Bom, eu acho que eu nunca seria mitraísta. Porque aquelas corridas de touro que existem lá na Espanha, ainda de brincadeira, que alguns rapazes fazem, soltam um touro, fazem um percurso por onde ele é obrigado a seguir e saem correndo na frente dele, mas quando o touro chega muito perto, eles pulam a cerca e vão para um lugar protegido. De vez em quando um se dá mal. Mas era assim. Então, mas a verdade é o quê? Então, o último mistério era: quem come a minha carne e bebe do meu sangue se torna eu, e eu me torno ele. Porque o homem se torna o que come e o que bebe. O que você é hoje é exatamente tudo que você comeu há 15 dias atrás. Olha, verdade pura. Jesus Cristo vai dizer a mesma coisa, né? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em si. Então, a mesma verdade. E aí o banquete, que em todas as religiões era o ponto alto. Era o batismo, que os essênios faziam com água e os mitraístas faziam com sangue. Tinha muitas, mas eu acho belíssimo o estudo das religiões de mistérios. São muito bonitas, né? Hoje está muito distante da gente, né? Mas como cultura, né, o estudo do que Mircea Eliade foi quem inaugurou e conseguiu, com a genialidade dele, né, colocar dentro de uma faculdade lá na Tchecoslováquia, Polônia, o lugar lá onde ele nasceu. Ele conseguiu colocar, a direção da escola colocou religiões comparadas e mitologias comparadas como cadeira. Ele foi o primeiro catedrático. Quando os Estados Unidos viu a mudança de mentalidade que os universitários tinham quando estudavam as religiões do mundo e as comparavam, as mitologias do planeta e as comparavam, imediatamente trouxe ele para cá, para os Estados Unidos. Aí, não sei qual foi a universidade que o acolheu, logo outras universidades criaram a cadeira de religiões comparadas e mitologias comparadas, e hoje é uma coisa maravilhosa. A coleção dele é uma coisa preciosa, dificilmente você vai encontrar, porque o que é bom eles não editam. Não editam mais, mas eu, graças a Deus, eu tirei xerox de alguém que tinha a coleção. Então, aí você quando vê, né, o mundo inteiro, o planeta inteiro tinha, vamos dizer, com uma certa condescendência, uma só religião, que tinha um dogma único, né? O que Deus quer é que você pratique uma religião, seja para Mitra, seja para Zoroastro, seja para Osíris, seja para... que vai divinizar você, contanto que você aceite que ele venha se encaixando no seu corpo. Ele vai tomando o seu corpo lentamente, né, ocupando suas células, e você vai sofrendo essa transformação e se divinizando. Até que o processo é muito longo, mas houve pessoas como Buda, por exemplo, que foi considerado divino, né? Quer dizer, ele chegou a uma perfeição, né, no processo de autodivinização, né, pela meditação e pela prática da virtude, que não adiantou nada ele ter dito que não,
doutrina dele não falava em Deus. Foi uma pergunta que um discípulo fez: mestre, nós somos ateus, estou trazendo para a nossa linguagem contemporânea, tu não falas em Deus. Ele disse: quando vós estiverdes aptos a compreenderdes o homem, eu falarei de Deus. Primeiro eu estou te dizendo que é o homem, e ainda não vi nenhum de vocês com condições de eu passar do discurso que estuda o homem, descreve o homem, para o discurso de o que é Deus. Você vê, a concepção de Deus desse ser humano era uma coisa fantástica, né? E assim, não é uma religião, né? Muitos com uma certa dose de ignorância, porque os biógrafos dele são claros ao dizerem que era esse o motivo que não cabe Deus na religião, na doutrina de Buda. O motivo era esse, não é porque ele fosse ateu, mas muita gente diz que ele era ateu. O fato é que terminou, mais tempo, menos tempo, uma corrente a que se destacou mais, o Zen budismo, né, se organizando, criando um culto. E quem era o deus desse culto? Buda. Não adianta nada, né? O homem não vive sem Deus. Então deificaram ele, divinizaram, e ele terminou sendo o Deus da doutrina que ele achava que não devia conhecer o homem. Mas Aristóteles e Sócrates já diziam, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a ti, aos deuses e o universo. Então, quem conheceu, conheceu. Então, ele vai, João dá testemunho de que ele é o Messias, diz claramente isso, manda os discípulos dele, de João, seguirem-no. Alguns vão, outros não vão. Então, isso criou um movimento chamado joanismo, a igreja joanita, que na Idade Média se fortaleceu muito, né, e deu os cátaros e outras heresias que infelizmente a Igreja Católica teve que usar as armas para poder acabar com eles, porque eles eram muito perigosos, porque eram piedosos, eram caridosos, né? Tinham uma noção de Deus, de piedade, de caridade muito grande, mas combatiam coisas fundamentais, como, por exemplo, o casamento, porque dividiam o mundo em, assim, há dois deuses que criaram o mundo, e eles disputam o mundo entre si. E então, o Deus bom, que só cria as almas e os espíritos, e o Deus mau, que cria os corpos. Então, na medida em que você usa uma instituição qualquer, ou um artifício qualquer, para multiplicar os corpos, você está fazendo a obra do Deus mau prosperar. Nossa, então eles eram genocidas. Então, e tinha um pontífice, né? Chegou a ter tantos adeptos que tinha um grande pontífice, né? Rivalizava com o Papa na época. Depois dizem que essa igreja joanita se tornou o priorado do Sion, ou do Sinai. Mas, de qualquer maneira, foi um grupo dissidente lá de João Batista, né, que por volta do ano 600, alguns fizeram um acordo com os dogmas cristãos e se converteram ao cristianismo, e mudaram o nome de anabatistas, que é rebatizantes, porque se um cristão já batizado quisesse entrar na seita deles, tinha que se batizar de novo, enquanto que para um cristão católico ou de outra
Se você já fosse, só se batizava uma vez. O batismo é de uma vez para sempre. E batizou, está batizado, acabou. Eles eram rebatizantes. Então, eles eram descendentes diretos de João Batista, e no ano 600 eles se converteram ao cristianismo não católico, tiraram a palavra Ana e passaram a usar a palavra batistas, e assim surge a Igreja Batista. Tem um livro belíssimo, feito por um grande pregador batista, que a filha dele acabou de reeditar bem recentemente, contando Rastros de Sangue, o nome do livro, onde ele coloca, claro, a Igreja Católica como o bandido da história, porque, no final das contas, Jesus teria usurpado o lugar de João na cadeira, na cátedra do Messias, porque João era o Messias, e Jesus depois, como João foi morto, ele então aproveitou e disse: já que a cadeira está vazia, vou sentar nela. E sentou. A ideia era essa. Ainda existem algumas seitas na Turquia que tem igrejas com a imagem de João Batista, cultuando João Batista, quer dizer, ainda são joanitas mesmo, esses são joanitas de verdade, mas tem um nome, a religião deles tem um nome. Então nem todos os seguidores de João aderiram a Jesus, mas como todos os seguidores dele, todos que foram batizados, automaticamente tinham sido tornados sacerdotes da ordem de Melquisedeque, ao serem incorporados ao grupo que seguia Cristo, foram os primeiros cristãos. E a visão que Deus prometeu a João era exatamente porque a ordem tinha perdido o seu pontífice, que era consanguíneo de Melquisedeque, daquele Melquisedeque que aparece na Bíblia, fazendo a bênção de Abraão, aquele Sadeque que na Babilônia era um sacerdote do único templo monoteísta que existia na Babilônia, que oferecia a oblação de pão e água, que depois se tornou pão e vinho. Então, se João era um Sadeque, portanto, um rabi da ordem de Melquisedeque, então todo aquele que ele fazia aquele rito, automaticamente era iniciado na ordem, era introduzido na ordem, como nós hoje somos introduzidos na igreja pelo batismo, só que era uma ordem organizada e durante muito tempo governada por um sumo sacerdote consanguíneo. Finalmente, no ano 176, a perseguição a eles foi muito grande, 176 AC, antes de Cristo. A perseguição foi muito grande no domínio sírio, e aí eles, Onias III, que era o pontífice, foi levado preso para o exílio e lá assassinado. Ele era o verdadeiro pontífice, sem ter tido tempo de passar o cargo para Onias IV, que era o irmão dele, mas que também não adiantaria muito, porque Onias IV não casou, não deixou descendentes. Então o faraó Alexandre deu a ele uma propriedade no Cairo, de onde ele controlava toda a organização essênia no Egito e na Palestina. Deu a ele rendas e bens para que ele continuasse, porque Alexandre via com bons olhos a ordem de Melquisedeque, mas em ele morrendo, não tinha mais ninguém que fosse consanguíneo do Sadeque para poder chefiar a ordem, e havia muitos membros da ordem. A ordem tinha se multiplicado enormemente. Então a grande pergunta era: havia muitos rabis da ordem dos Sadeque, mas o grão-mestre morreu, Onias III, Onias IV não deixaram descendente. Então, como vamos agora fazer para colocar um grão-mestre na ordem? Não havia o fator eleição, né? A ordem era desde o ano 2300 na Babilônia, governada por um membro da família Melquisedeque. Então, o que João sabia
era que o Messias, que ele iria batizar e que veria o Espírito Santo em forma de pomba sobre a cabeça dele, seria também e principalmente o grão-mestre da ordem de Melquisedeque. Então encaixava tudo direitinho. Quando ele disse agora, ele veio, eu batizei, então a ordem tem um sacerdote, eu o fiz sacerdote. Agora, torná-lo grão-mestre é obra de Deus. Aí agora ele vai, o caminho dele, eu fico, eu não sei como isso acontecerá, mas nós sabemos que foi pela ressurreição. Depois que ele ressuscitou, aí pronto. Aí não teve mais contestação. Ninguém mais contestou que ele era, pelo menos os que acreditavam e que estavam meio lá, meio cá, então passaram de uma vez para um lado e pouco a pouco foi deixando de haver os pequenos grupos, e a Igreja Católica, como muito bem coloca o nosso querido Jonathan no seu vídeo Origem da Igreja Católica, foram passando para o lado da Igreja dominante, organizada por Constantino, pelo Imperador Constantino, e aí a Igreja Católica misturada, mesclada com a Ordem de Melquisedeque. Então você pode chamá-la de Igreja Católica Apostólica Romana ou da Ordem de Melquisedeque, como você quiser. Embora os padres vão achar estranho se você disser que você é membro, você e ele são membros da Ordem de Melquisedeque, ele vai achar meio estranho. Então, bate sozinho, vem, pede o batismo. João diz que não é digno, mas ele lembra: existe a ordem, é preciso que haja a continuidade do SADEC. João se dobra, batiza, vê ele sair da água, o Espírito Santo pairá sobre ele em forma de pomba. Pronto, a minha obra está feita, diz João. Agora ele vai continuar, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, e dali para frente João tem notícias avulsas dele. João é preso e recebe notícias ocasionais de Jesus. Não só chega inclusive a saber que ele já ressuscitou mortos, que João manda perguntar. Um dos discípulos dele vai visitar João no cárcere e ver como é que ele está, vendo que ele está sendo muito maltratado, porque Antipas, que era o rei, não queria matá-lo, tinha um respeito por ele enorme, sabia que ele era um profeta, mas Herodíade, que era a esposa dele, não tinha outra intenção a não ser matá-lo, e os dois ficaram nesse vai que vai, até que finalmente Herodíade conseguiu a cabeça de João Batista numa bandeja. E esse discípulo comum de João Batista e de Jesus, na visita ao Batista, ele diz: agora eu vou visitar ao mestre. Quer que eu diga alguma coisa a ele? Sim, eu quero que você pergunte a ele na vista de todos se ele é o Messias ou se depois dele virá outro, porque os essênios tinham a ideia de 2 Messias. Não deixou de haver, porque João não deixa de ser um da linha de Arão, que seria levita, e um Messias da ordem de Davi, que seria o rei. Ou seja, eles governariam juntos. O Messias da ordem de Arão seria encarregado do sacerdócio, e o Messias da linha de Davi seria encarregado da realeza, e os dois governariam um mundo justo, redimido, onde só haveria bondade, e a morte, e a doença, e a miséria desapareceriam. Essa era a crença que se desenvolveu entre os essênios, ou seja, dentro da ordem de Melquisedeque. E ele ainda, talvez impressionado por essa crença comum dentro da ordem, manda perguntar a Jesus se o segundo Messias virá também, como a ordem esperava. E aí Jesus diz ao mensageiro: volta e diz a João: os paralíticos andam, os cegos veem, os surdos e mudos falam e ouvem, os mortos são ressuscitados, e a
todos os pobres é anunciada a palavra de Deus. Quer dizer, ele evitou ao máximo em público dizer eu sou o Messias. Então ele não diz sim, sou eu. Ele dá uma de João sem braço, mas ele diz esses são sinais. Ou seja, tudo aquilo que os profetas fizeram, cada um por sua parte, ele sozinho realizou. Quer dizer, ele trazia a plenitude, como disse João, quando perguntaram a diferença entre ele e Jesus. João diz, o que nasce da terra é terrestre, o que veio do alto é celeste. Então, fala inclusive da pré-existência de Jesus. Quer dizer, né, eu nasci da terra, do barro, sou um homem comum, sou terrestre, sou um profeta, mas sou terrestre. Ele veio do alto, então ele pré-existia e veio para o nosso meio. E Jesus vai para o deserto e fica 40 dias, segundo as Escrituras. Esses 40 dias são místicos. As tentações, alguns autores, teólogos respeitáveis, acham que foram convites dos partidos da época para que ele se filiasse a um deles, porque ele multiplicou pães para 200 mil pessoas. Então os zelotes que queriam fazer uma revolução para alimentar os pobres, para acabar com a pobreza, então foi lá e disse a ele, se você estiver com a gente, é só providenciar comida para o povo e todo mundo vai seguir a gente, e a gente manda os romanos para fora da Palestina. Aí seria a tentação do pão, né? Os fariseus que viviam de aparências, de coisas notáveis, né? Mostra para ele o alto do templo, leva até o pináculo do templo e diz, joga-te daí para baixo, porque o povo veio para a Páscoa hebraica, a praça está cheia, e quando virem você voando, vai dizer, ele voa, e você vai ficar a maior celebridade, e nós e o nosso partido cresceremos. Então, seria a segunda tentação, né? Joga-te aí abaixo, e ele não obedece ao diabo, porque diz que seria tentar a Deus em vão, porque ele não precisava se jogar. E a terceira tentação, que seriam os saduceus, loucos pelo poder, mais ou menos assim, uma mistura de Temer e Cunha. Então venderia a mãe e integraria a domicílio. Aí faria a terceira tentação, que seria mostrar a ele o brilhante futuro que ele teria se com a nossa ajuda do Sinédrio, dos doutores, né, chegar a Roma e a partir de Roma para o mundo. Roma é assim, o nordestino que chegou, Fábio Júnior, sei lá quem, chegou no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, explode para o mundo todo. Então, eu acho essa teoria interessante porque coincide com os três partidos da época. Então, seria uma perspectiva assim, pragmática, mas teria sustentação. E ele disse não a todos três e ficou sozinho. Todos os três perceberam que ele não ia querer se associar a nenhum, que a obra dele era sozinha, porque todos eles, no final das contas, eram podres. Os zelotes, que eram talvez os melhores, na verdade, queriam a vingança, que ia completamente contra a doutrina de Jesus, que era o perdão. Então, se eu prego o perdão às ofensas, o amor ao inimigo, e seu principal desejo é a vingança, está acabando com a minha doutrina, não é compatível. Os outros dois eram podres, os fariseus e os saduceus. Jesus Cristo comparou com sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro, podridão e fedor. Aí ele sai do deserto da Judéia e vai começar a missão dele, sozinho. Agora você imagina, meu Deus do céu, só ele mesmo, que tinha tudo na cabeça, porque já nasceu com
presciência, já nasceu agraciado com o dom da onisciência. Desde bebê ele já é o Cristo, ele já nasce unido ao Verbo, ele não é tornado Cristo em algum momento da vida, né? O Verbo se fez carne, então não foi em algum momento, quando o bebê foi concebido, então aquele pedaço de gente já é o Verbo. Então ele sabia como tudo seria feito, mas me colocando no lugar dele, ficando em pé, no limite entre o deserto da Judéia e o Estado judeu, eu fico pensando assim, era impossível. Como conseguir tal notoriedade? Ele tinha de conseguir atrair a atenção de todo mundo e convencê-los de que os doutores da lei e os fariseus estavam interpretando erradas as escrituras para seu proveito. Eles torciam a interpretação das escrituras de tal maneira que eles ficassem com os lucros. Os dois sacerdotes, que era Anás e Caifás, um ano era um ano era outro. Eles trocavam de pasta cada ano, um entregava a pasta para o outro, só trocavam, quer dizer, né? Ou era um ou era outro, era um ou era outro. Um era sogro do outro e o outro era genro do outro. Então, com tudo contra ele, Pilatos odiava os judeus, porque ele foi mandado para a Palestina como castigo, porque ele fez algumas coisas em Roma que desgostou Tibério, e Tibério, como castigo, mandou ele para onde ninguém queria ir, Jerusalém, que era o lugar mais confuso, mais cheio de confusão, mais cheio de tumulto, mais cheio de rebeliões. Então ele odiava aquele povo e aquele lugar. O Sinédrio tinha uns 40% de pessoas justas, como Nicodemos, Arimateia, Lázaro, mas a maioria deles era tudo Brasília, hoje. Quer dizer, então, onde havia o poder, havia o roubo, a rapina, o assassinato e tudo mais. Então, ele se coloca sozinho, pobre. Como ele próprio disse a um discípulo que pediu para acompanhá-lo, as raposas têm suas covas, as aves têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Quer dizer, era peregrinar, caminhar, e nessa caminhada ele ia usando o segundo marketing dele, que eram os milagres. Chegou uma hora que ele teve que limitar um pouco a quantidade de milagres, porque o principal objetivo dele não era curar todos os doentes da Palestina. O objetivo dele era anunciar o reino de Deus, ou seja, era dizer, o reinado de Javé acabou, El sentou no trono e retomou o poder. Eu sou o filho dele e vim dizer isso a vocês. Agora, a palavra-chave não é mais justiça, punição, olho por olho, dente por dente. É amai os vossos inimigos. Ele tinha que, olha que coisa fantástica, quer dizer, era a lei de Moisés, que estava implantada e arraigada, né, há 1350 anos, que ele tinha que dizer, ouvistes que foi dito aos antigos, né, cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o tapete dos seus pés, nem pelo templo, que é onde ele é glorificado. Sua palavra seja sim, sim, não, não, pois o que passar disso vem do maligno. E quando fazia curas no sábado, que ele transgredia o sábado, no sábado tudo era medido. Você tinha que planejar na sexta ou fazer no sábado, porque você não podia fazer nada que fosse considerado um trabalho. Ele deixava as principais curas para o sábado. E aí não tinha como negar isso, porque
todo mundo estava vendo, onde ele encontrava um coxo, um aleijado, um cego, um paralítico, não importava que dia fosse, ele curava. Então era no sábado, na vista de Caifás, de Anás, de todo mundo, e ele disse ao coxo, ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para casa e anda. E o cara foi, e ele: como é que você pode desrespeitar a lei de Moisés fazendo curas ao sábado? E ele disse: o filho do homem é superior do sábado, porque o sábado foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E eu sou Senhor até mesmo do sábado. Então, aí é que começa. Eu acho que o discurso dele é que encanta. Porque quando o paralítico, todo paralisado, desce por cima do teto da casa de Pedro, né, por cordas, e fica perto dele, ele olha para os olhos do homem com a esperança enorme, que estava há 30 anos entrevado numa cama, e diz: tenha bom ânimo, meu filho, teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam no ambiente dizem assim: ele blasfema? Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Claro. Estamos entendidos? Quem pode perdoar pecados? Só Deus. E daí? Ele olha para o fariseu e diz: o que você acha que é mais fácil? Eu dizer: filho, teus pecados foram perdoados? Ou dizer a ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa? Para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Aí se pôs de joelhos para ficar na altura do homem que estava no catre e disse: eu te digo, homem, levanta-te, pega o teu leito e vai andando para casa. O homem pouco a pouco foi recobrando os movimentos, pegou o leito e com as pessoas que ajudaram ele descendo e foi para casa. Então ele não podia dizer que não transgrediu o sábado. Estava claro que ele fez uma cura no sábado, mas Moisés disse que no sábado não se faz trabalho nenhum. Então ele fez, ele trabalhou no sábado ou não trabalhou, ou isso não é um trabalho. Aí quando Caifás volta a perguntar a ele: quebras a lei trabalhando no sábado? Ele diz: hipócrita, se uma ovelha tua num dia de sábado cair numa vala, você não vai imediatamente enfiar o braço e puxar ela por uma perna para que ela não morra? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Mesmo que isso seja dia de sábado, você vai enfiar o braço no buraco, você vai parar, enfiar o braço na vala e puxar a sua ovelha e botá-la a salvo. Ora, se você vai transgredir o sábado, vai fazer um ato que não é normal fazer no sábado para salvar uma ovelha, é lícito fazer o bem qualquer bem ao sábado. Esse diálogo entre eles, isso é que constitui assim a maravilha, porque os joanitas do priorado de Sion, quer dizer, os joanitas que hoje se diz que o priorado de Sion é herdeiro deles, não sei se é verdade ou não fiz uma pesquisa dessas, porque os vestígios dele param na Idade Média. Até a Idade Média você tem historicamente, você segue a linha do tempo, depois não tem mais. Mas eles dizem que o erro dos cristãos foi divinizar Jesus e assim dividir os seguidores dele, né, entre aqueles que seguem a doutrina dele, que é de fato o que restauraria a paz mundial e nos daria uma terra completamente edênica, e os seguidores do homem, quer dizer, que idolatram Jesus e acham que ele é tudo, né, e não dão tanta atenção à doutrina. É para estudar a doutrina. Se Jesus existiu ou não existiu, isso nem tem tanta importância. Então, eles têm essa diferença conosco. Parecem bons cristãos,
Mas isso aí, né, tem que as duas coisas, né? O verbo de Deus se fez carne, a palavra de Deus viva entre nós. Então, o que ele diz é ele. Então, vamos ver então, vamos continuar vendo como é que ele, sozinho, com tudo contra, saindo do deserto da Judéia, começa a peregrinar por Cafarnaum, Nazaré e outros lugares, cumprindo a missão dele. Até a próxima. A você, obrigado. A você, muito obrigado. Que agradeço, querido. Até mais. Um grande beijo. Até a próxima.